Olá, eu sou Ana Carolina Mondini e começamos agora a nossa entrevista com artistas e afins, que é uma parte do projeto da Galeria Virtual Filosofia e Arte e que vocês podem encontrar no Instagram e no Facebook também. E hoje nós vamos falar sobre um artista, que é o Cândido Portinari. É um artista muito conhecido no Brasil. Quem não conhece suas obras provavelmente já ouviu falar dele. E ele viveu na primeira metade do século XX. Nascido em Brodowski, São Paulo. E nós vamos conversar hoje sobre um pouco da sua obra de uma forma geral e também vamos focar um pouco nas pinturas das crianças que ele fez. E para isso nós estamos aqui com o nosso convidado muito especial, o Caio Souto. O Caio Souto é professor doutor de filosofia na Universidade do Estado do Amapá e também idealizador e criador do canal Conversações Filosóficas, que é um canal de entrevistas no YouTube e que traz intelectuais de todo o Brasil para dar essas entrevistas, fazendo essas conversações, sempre trazendo temas muito importantes e muito interessantes. Então, eu sugiro fortemente que vocês deem uma espiada lá nas Conversações Filosóficas, que é realmente muito bacana. E, Caio, eu agradeço muito por você ter aceitado o convite para participar dessa entrevista. E eu gostaria que você contasse um pouco sobre quem você é, né? Quem é o Caio Souto? Bom, primeiro agradeço muito o convite, estar aqui fazendo parte desse seu projeto, parceria também. Você, inclusive, participou lá nas conversações filosóficas, né, contando sua pesquisa. E eu fiquei muito contente de você me chamar aqui para falar sobre pintura, né, que não é minha área de pesquisa, mas, enfim, é algo que eu gosto muito também. E falar sobre mim, eu sou, como você disse, formado em filosofia, dou aula agora no Amapá, e eu tenho outra formação também, que foi em Direito, né? Eu fiz primeiro o curso de Direito, e logo percebi no curso de Direito, foi o primeiro, né? Eu tinha 17 anos quando eu entrei no curso, 1 ou 2 anos depois eu já percebi que minha vocação não era trabalhar com aquilo, né? Pelo menos não da forma mais comum, que é como um operador do direito, né? Ou advogado, ou então um cargo público vinculado a isso. Até advoguei, até bastante tempo, né? 10 anos advoguei, mas nunca via aquilo como minha profissão principal, não me realizava muito nisso, né? E durante o curso de Direito, eu comecei a pesquisar teoria do direito, teoria do Estado, e a crítica do direito também, de várias formas, e isso me fez voltar para a filosofia, que era uma coisa que eu tinha interesse desde a infância, talvez, né? Inclusive é um dos temas aqui das pinturas, né, do Portinari, a questão da infância. Eu acho que a criança tem essa forma de indagar o mundo que depois às vezes se perde, né? Ela sempre fica, mas a gente vai deixando para lá, né? E aí lá no curso de Direito eu percebi que muitas dessas minhas indagações mereciam ser elaboradas melhor e que eu não podia deixar isso de lado, né? Porque não eram só minhas, eram também de outras pessoas, e isso me levou aos filósofos, né? De novo, alguns deles. E lá no curso de Direito, comecei então a ler de novo os filósofos, fazer os cursos que tinham a ver com filosofia, comecei a estudar por conta, fazer curso de ouvinte, tudo que tinha de trabalho que eu podia falar de filósofos, eu falava dos filósofos, até que assim que eu terminei o curso, eu fui para a filosofia. Aí fui para o mestrado, depois o doutorado, fiz outra graduação, depois a fase dos concursos, e eu dou aula hoje de filosofia. E uma dessas indagações que tinham ficado lá para trás, né, era sobre a vida. Eu me lembro de um professor de biologia que eu tive, que foi, não lembro agora se foi no fundamental ou já no ensino médio, acho que no fundamental ainda, que se chama Marcelo Motocani, professor muito querido, e que ensinava para a turma sistema respiratório, sistema digestivo, aquelas coisas de biologia, classificação dos reinos, né? E eu
ficava perguntando para ele, mas professor, o que que é a vida, né? Ela é a soma desses sistemas? Onde é que está a vida nisso tudo? Ele falava, não, mas a gente está estudando aqui o funcionamento dos sistemas, né? É igual um sistema físico-químico. De biológico mesmo não tem muita coisa. A biologia é a organização disso tudo. Ele ficava tentando explicar essa ideia da organização. E eu perguntava, mas o que é essa organização? Né? Da onde que vem isso e tal? E era uma questão que ficava para mim. Mas aí a gente tem milhões de matérias para estudar, né? O tempo vai passando e tudo. Eu fui deixando isso de lado e, de repente, lá no doutorado, eu vi que essa questão tinha que ser retomada por mim, que não tinha ficado resolvida, né? E até hoje eu não sei se está resolvida ainda, mas eu comecei a pesquisar melhor, né, os filósofos que se dedicaram a isso. E, bom, no mestrado, o primeiro filósofo que eu resolvi estudar, que eu comecei a estudar no direito, foi o Foucault. Mas no direito eu estava estudando os textos dele de crítica ao direito penal, a questão das prisões e sociedade disciplinar. E isso foi minha porta de entrada, né, para o Foucault. Mas a partir daí eu comecei a ver que ele tinha muitos outros textos, alguns sobre pintura, inclusive, outros sobre literatura. Eu também sempre gostei de escrever, escrevia bem redação, foi isso que me levou para o direito também, né, e não para outros cursos que, enfim, em geral são escolhidos, né? O direito é um curso muito escolhido, mas dentre esses que são muito escolhidos, eu escolhi porque eu tinha um gosto pela escrita. E aí, lá no direito, comecei a ler o Foucault, e lendo Foucault, eu fui ler o que ele escrevia sobre os literatos, os poetas, os romancistas, os autores literários. E isso me levou a alguns críticos literários também, e aí resolvi fazer um projeto de pesquisa sobre esses textos, e não sobre a parte de crítica ao direito, né? Quer dizer, eu saí mesmo do direito, no mestrado em filosofia. E aí deu certo, né? Eu consegui entrar no mestrado na Federal de São Carlos, fiz um mestrado sobre a literatura em Michel Foucault, e no meio disso também começou a questão da vida, né? Comecei a pensar, essa questão da vida reapareceu. E aí, dentro desses textos do Foucault sobre a vida, que ele escreveu também sobre isso, um outro autor apareceu, que foi o Georges Canguilhem, que foi um médico, foi filósofo também, e escreveu quase toda a obra dele sobre as ciências da vida. Ele faz uma filosofia a partir das ciências da vida, como são a biologia, a fisiologia, as ciências dos tecidos, das células, né, citologia, enfim, embriologia, ciência dos embriões, tem várias especialidades, né? Ele se dedicou a muitas delas, e isso começou a me interessar. Eu queria entender esse mesmo tema que estava lá desde a adolescência. E daí meu doutorado foi sobre isso, né? Sobre o Georges Canguilhem e sobre a vida. E depois, hoje eu dou aula de vários outros assuntos, né? Vai fazer um resumo. Dentro da filosofia, eu gosto de muitas coisas, outros autores, né? Junto com esses, fui estudando outras coisas também. E sempre escrevi, nunca deixei de escrever, né? Mas, assim, textos literários, eu tenho poucos textos publicados. Agora, artigos em filosofia, tenho alguns artigos, e tem esse projeto das entrevistas, né? Que surgiu com a paralisação da pandemia, né, no Brasil, o Covid-19, nos colocou numa situação inédita, pelo menos para a nossa geração, né, que é uma situação muito complexa, que envolve diversas questões, inclusive a condição vital, fisiológica, né, da espécie humana e de cada um de nós. E é uma questão também social, também política, o modo como cada governo tem lidado com isso, né? Então, envolve a economia, envolve milhões de coisas, né? E a educação também. E aí, com o surgimento desses aparatos digitais, né, que estão à nossa disposição hoje em dia, surgem diversos questionamentos sobre o que se deve fazer, o que se pode fazer com isso, né? Então, eu sou contra que se substitua
toda a nossa rede de ensino, por ensino à distância, são linguagens, ferramentas completamente distintas, a experiência é totalmente distinta. Por outro lado, eu acho que são possibilidades que podem ser apropriadas para outras coisas, não substituir as aulas, mas fazer, né, como você também está fazendo, essas entrevistas, que acaba contribuindo para dar visibilidade a pessoas que têm trabalhos legais, tira a gente um pouco desse isolamento, nos coloca em contato. Então foi essa ideia que eu tive, fazer um canal de entrevistas para conversar com pesquisadoras, pesquisadores de várias áreas do país, né, como você falou, e é o que eu tenho feito atualmente, além de também estar vinculado ao EAP, né, e a gente toca lá também as nossas atividades. Então, esqueci de falar que além disso tudo, eu também estudei música lá na minha adolescência, né, era um outro gosto que eu tinha, tenho ainda, mas esse eu não retomei de maneira profissional, né? Pelo menos ainda não. O meu instrumento é o violão. Eu estudo violão por conta, sou autodidata no violão e também o violão sempre me acompanha, né, desde então. Acho que, resumidamente, é isso. Bom, então agora o professor Marcelo também pode ler a sua tese, né? E responder para ele mesmo as questões que você colocava quando era criança. E eu já vi você tocar violão, eu gosto muito, acho muito, muito bom o som que você faz, Caio. E, Obrigado. Caio, agora me diga uma coisa, o que faz você se sensibilizar com as pinturas das crianças do Portinari? Porque entre 1 milhão, né, infinitas obras que tem no mundo, por que você escolheu justamente essas pinturas para a gente conversar aqui? E me conta o que há de especial nelas para você. Certo. Bom, são várias coisas. A primeira é o tema das crianças. Como eu falei, esse tema, para mim, é importante que ele tenha a ver com o que é o artista e o que é o filósofo, né? Aquele que leva a sério suas indagações, né? Inclusive em contestação, muitas vezes, ao próprio mundo, à sociedade, né? Que pede que a gente não leve isso a sério, né? Que tem que levar a sério outras coisas. A criança sempre leva a sério. Para ela, brincar é a coisa mais séria que existe, né? E para o artista também, né? E para o filósofo também. Então, eu acho que tem essa relação, né? Todo filósofo, todo artista tem um pouco de criança. Todo mundo tem, né? Mas, como eu falei já antes, a vida nos afasta, né? Dessa criança que a gente também é. Então, o Portinari é um dos artistas que tocou nesse ponto, né? E que expressou isso de uma maneira que eu acho muito sensível e que me toca muito, né? Que me força a pensar essa relação, me comove bastante. E aí, dentre todos os que abordaram esse tema da criança, o Portinari, ele, para mim, ele é muito especial porque de toda a obra dele, né, a questão do que é a nossa condição aqui no Brasil sempre teve uma relevância. E aí ele insere nessa condição nossa, que é bastante brutal, como a gente sabe, por conta da nossa história de exploração, de colônia, né, e de tudo isso que ele também aborda, né, na sua obra, ele insere essas telas sobre as crianças, que tem uma leveza, mas que não descuida do todo, do conjunto da obra, né? É nesse mesmo campo que ele coloca essas crianças, né? Então, isso que me fascina nessa série dele sobre as crianças. Muito bem. E realmente, né, as crianças é um tema da nossa sociedade. As coisas foram se dando de uma forma que ela virou um tema, né? Saiu da naturalidade dela ser totalmente incorporada no mundo adulto, digamos assim, né, ou no mundo, e ela virou um tema separado. Daí você falou da criança interior, né? A criança interior é algo que vai existir para sempre, porque a gente não deixa de ser aquela criança que a gente sempre foi, né? Algumas transformações do nosso ser vão acontecendo, mas a criança, ela continua
ali, né, as nossas histórias e tudo que envolve isso. E o Portinari, ele foi um artista que sempre teve um grande engajamento sociopolítico. Ele chegou a se candidatar até a deputado federal, a senador, embora ele nunca tenha sido eleito, infelizmente. E ele sempre pintou esse lado menos favorecido da realidade brasileira, né? Ele pintou o trabalhador, os retirantes, a miséria, e também as crianças em condições não privilegiadas. As crianças que ele pinta sempre remetem à infância dele, que era uma infância de bastante dificuldade, assim, né? E mesmo ele tendo morado na França e recebido diversas influências de outros artistas, inclusive, em especial do Picasso, ele mesmo assim optou por manter esse caráter protestante nas suas obras, falando da realidade do seu próprio povo, né, que é o povo brasileiro. E chegou num determinado momento que ele resolveu pintar, fazer murais para que as suas obras fossem vistas pelo maior número de pessoas e trazendo esse caráter democrático para as artes também, né, para que todo mundo pudesse ter acesso àquilo que ele estava pintando. Então, eu quero perguntar para você, Caio, como você entende a influência do Portinari através das suas obras e se você acredita que, através da arte, é possível transformar realidades? Uhum. Essa é uma interessante questão, uma excelente questão. Eu acho que o Portinari é o exemplo de que isso é possível e de que que o artista tem que levar isso até o fim, né? O artista é quem leva isso até o fim. Então essa múltipla forma como o Portinari lida com a condição dele de brasileiro, quer dizer, um país que é uma colônia, uma ex-colônia, né? Então não tem como deixar de lado as raízes que são próprias do Brasil, da nossa terra, mas também não se pode descartar simplesmente o fato de que somos efeito também dessa colonização, né? E ele foi buscar lá na França as raízes da pintura, né? A pintura em tela e mesmo em murais, né? A pintura tem uma tradição que é europeia, né? Ele foi buscar essa tradição, foi estudar lá na França, em outros lugares também, teve contato com a tradição e com os autores, os pintores contemporâneos dele, né? E só que depois ele voltou para o Brasil. E aí eu acho que nisso ele é um dos expoentes do que foi o projeto modernista, né? Em várias áreas do conhecimento, do conhecimento também, né? Mas das artes principalmente, né? Na literatura, na pintura, na música, e nas nossas ciências sociais também, né? Teve influência em autores, em Sérgio Buarque, por exemplo. Mas a pintura dele é muito significativa por isso, né? Ele volta ao Brasil e não é só uma aplicação do que ele viu lá fora, né? Ele quer provocar uma antropofagia, vamos dizer assim, né? Uma deglutição do que ele viu fora, né? Do modo de fazer pintura que é estrangeiro, com não só com os temas, mas também com a forma, né? Que ele encontra aqui. E isso vai modificando a sua pintura, né? E daí tem fases também da obra dele. Eu não sou especialista, né, na obra do Portinari, mas ela tem uma transformação interna também, desde esse primeiro período, mais influenciado pelas escolas europeias, e outros períodos que ele vai desenvolvendo de original, né? Então, primeiro, para responder essa parte da pergunta, né, sobre a relação com o que vem de fora. A questão da militância também sempre teve na dimensão dele, de outros artistas também, da época dele, né, no Partido Comunista. Ele, inclusive, teve de sair do país durante um tempo. Esse mural Guerra e Paz, né, na ONU, inclusive, ele foi impedido de visitar quando ficou pronto, né, por ser comunista, né, lá nos Estados Unidos, não deixaram ele entrar no país. Então, ele
sofreu problemas por conta das suas opções políticas, né? Mas nunca abriu mão das suas convicções. Ele achava que o artista tinha, sim, que ter duas frentes de atuação. Uma estética, formal, de criar a obra, não se trata só de espelhar a realidade, né? Se trata de elaborar, com tudo que a pintura permite, né? A obra em pintura. E a outra é essa dimensão como pessoa que vive, um cidadão que vive no mundo com outras pessoas, né? E que toma determinadas atitudes, inclusive políticas, de se organizar num partido, né? De disputar eleições, de militar por causas, né? E são dois aspectos que estão coligados, mas que são ações distintas com relações entre si, né? A do artista e a do militante político. E um que percebeu isso muito bem foi o Mário Pedrosa, né? O crítico de arte brasileiro, que escreveu sobre vários artistas, sobre o Portinari, inclusive, e que também tem a sua relação com a política, né? Então, foi alguém que entendeu bem essa relação entre arte e política em geral e especificamente no caso do Portinari, né? E sobre se a arte pode modificar, transformar, né, a realidade, eu acredito que sim. A esperança que a gente tem é essa, né? Se não for a arte, aí acabou mesmo, né? Eu acho. Até pensar a vida como construção artística, né? A arte não se faz só na obra, né? Muitos falaram isso, Foucault falou isso também, mas os artistas falaram isso antes dos filósofos. Os próprios artistas já fazem de si uma obra, né, de arte. A própria obra é o artista fazendo a sua obra. E eu acho que o Portinari, inclusive na morte que ele conheceu, né, isso também acontece, né? Ele foi intoxicado por tinta, pelo chumbo das tintas. E mesmo impedido pelos médicos, né, aconselhado pelos médicos para parar de pintar ou frequentar as exposições, ele parou um tempo, mas ele não conseguia parar de pintar, né? Então a arte para ele era uma forma de vida. Não é só a realização nas telas, né? A vida dele era arte até o sangue dele ser contaminado completamente pela sua arte, e esse sangue, essa tinta é o que está expresso em todas as suas telas, né? E acho que a vida e a morte do Portinari são um exemplo que sim, a vida transforma. Transforma a vida de quem faz a arte, transforma a vida de quem é afetado por essa arte também, né? Porque as pessoas se reconhecem naquilo que ele faz, né? Uma pessoa pode, cada um a seu modo, né? Pode ter relações com o que ele está fazendo e se sentir tocado, né? E cada um vai elaborar isso à sua maneira também, né? Aí, o que não tem é um programa, né? Vai ser desse jeito. Então a arte vai propor um programa de transformação na sociedade de tal e tal maneira, né? Eu acho que isso não é dessa forma que se dá a relação entre arte e transformação política, né? Mas dessa outra forma, aí com certeza as duas estão implicadas, não tem como desvencilhar isso. Perfeito, Caio. E você falou, né, da intoxicação do Portinari. Ele parece que no início da carreira dele, ele chegou a comer uma gelatina que era usada para misturar com a tinta a óleo, alguma coisa assim. Era uma gelatina e ele comia porque ele passava fome, né? E há uma especulação sobre se isso também não tenha sido o maior fator do fato dele ter se envenenado, né? E sempre, obviamente, sempre essa paixão, né, pela arte vem muito latente no Portinari, assim, pelo seu próprio povo. Eu vi numa entrevista alguém falando do Portinari mencionando o Tolstói, né, que o Tolstói diz: se você quer ser um pintor, comece pintando a sua própria aldeia. E alguma coisa assim. E o Portinari é o maior exemplo disso.
né? Dessa pessoa que olhava para o redor. E dessa forma, de fato, a arte pode vir a ser transformadora, né? Porque tem um olhar ali para as coisas que estão acontecendo, um olhar real e atento, assim, que pode vir a contribuir para essa transformação. E em relação às pinturas das crianças, né? Como que você compreende que elas podem sensibilizar o espectador para ter esse olhar para a situação das crianças em específico, né? Ou das crianças em condições menos favorecidas, ou até mesmo das crianças em geral? Bom, eu vejo assim que uma vez que essa condição material é muito escassa, é muito difícil de imaginar, né, uma alegria nisso, a gente tem duas saídas. Ou a gente mostra, escancara essa impossibilidade de se criar algo sem esperança nenhuma, ou a gente mostra, e está também nas coisas, né, e é isso que as crianças mostram, que há sim saída, há sim possibilidade, né? Há sim esperança. E eu acho que o Portinari, nessa série das crianças, ele expressa isso, até nos tons de cores, na posição, no modo como essas crianças são colocadas ali na tela. Ele está mostrando, né, justamente essas porções, esse jogo, essa ludicidade, essa brincadeira que a criança faz com o mínimo que existe, né? Uhum. E com a terra mesmo, se joga bola com meia, se empina pipa quando faz pipa com seda, ou nem com seda, enfim, ou peão de madeira, essas coisas simples, né, que a criança inventa, né, para brincar. O Portinari, ele consegue ter a sensibilidade de criar na tela essas questões, né? Ele consegue expressar isso de uma maneira que eu acho muito incrível, né? E de Uhum. maneiras diferentes também. Cada tela é um tema diferente, mas isso percorre para mim todas essas telas. Eu vou mostrar aqui algumas pinturas das crianças do Portinari, para a gente focar mais em específico nos detalhes das pinturas. Essa pintura, a cambalhota, foi feita em 1958. E a primeira coisa que eu vejo nela, assim, são as crianças de cabeça para baixo, né? E tem várias pinturas que as crianças estão de cabeça para baixo. E quando eu vejo, assim, me parece muito que o Portinari está querendo mostrar que elas estão de cabeça para baixo, mas que de cabeça para baixo é o lado certo do mundo, né? Porque ele questionando a realidade vigente. E ele coloca as crianças no lugar em que ele acredita que elas devem estar, né? Que é um pouco alheia a toda a realidade hostil que as rodeia, por assim dizer. Uhum. Eu gosto muito, sim, a questão de ponta cabeça, e essa criança da direita, ela está numa posição que é praticamente impossível de ficar, né? Só com uma mão, assim, é um equilíbrio quase impossível que ela encontra. Uhum. E eu acho que eu vejo isso também, né? Essa impossibilidade que é a única possibilidade no fundo, né? E de tentar encontrar um equilíbrio naquilo que é considerado impossível. Uhum. E essa pintura é muito legal também. Essa é a Meninos no Balanço, de 1960. Aqui a gente vê bem, né, Caio, a influência do cubismo do Picasso na, na obra do Portinari. Sim. E eu vejo muito nessa pintura, que é uma outra característica das pinturas das crianças do Portinari, as crianças suspensas no ar, assim, né?
A gente vai ver uma outra que ela tá na gangorra, tem outras de balanço, elas no balanço, elas suspensas no ar, olhando para o céu, como se elas estivessem em direção a esse lado mais celestial mesmo, né? Só transfigurando aquilo Sabe que uma anterior. vez perguntaram para ele assim, vocês sabem por que que eu gosto tanto de pintar crianças nos balanços? É porque eu queria colocá-las no céu como anjos. Ele Ah, diz isso, né? Então então, é isso, coisa que eu acho incrível também, é, que você notou. esse desenho aqui, né, que o grafite com lápis de cor, representa exatamente isso que você falou, né? Porque aqui parece que elas já estão no céu, elas já são anjos, e me passa muito uma coisa mais dramática também, né? Porque elas já estão no céu, elas crianças, né, que foram retiradas da realidade. Então tem essa dramaticidade e, ao mesmo tempo, alegria, né? Que ele sempre quer manter, preservar nas crianças. E, e daí tem a próxima pintura, né? Que são Os Meninos na Gangorra, que é de 1960. E essa daqui já tem umas cores mais vibrantes, mas com aquele mesmo aspecto, né? As crianças acenando, suspensas no ar, acenando para o céu. Sim. E o geometrismo também permanece, né? Acho que em quase todas tem as formas geométricas no fundo. Uhum. Tem dos, é muito interessante a maneira como ele faz a profundidade, né? Porque no primeiro momento a gente olha uma tela praticamente plana, assim. Acho muito linda essa pintura. E daí, por último, nós temos Os Meninos Soltando Pipa, que é uma pintura de 1941 e traz essas cores bem coloridas, né? Um pouco mais primárias também. Aqui Essa, pode falar, pode falar. nessa pintura, assim, eu tenho muita sensação de que as pipas estão indo para o céu, né, e as crianças quase flutuando, assim, também, correndo, né, em direção a essas pipas, e traz toda essa dimensão de alegria, assim, e de como se as crianças estivessem imunes, né, enquanto, como você falou anteriormente, enquanto uma criança está brincando, ela leva muito a sério aquilo. E junto com essa brincadeira vem uma realidade muito específica também, que é a realidade desse universo em que a pessoa está vivendo no presente e junto com isso vem uma alegria muito forte também, né? Sim. Essa daí também me comove a, a forma como ele vai construindo a transição das cores, né? Começa nesse marrom que lembra muito outras telas dele também sobre o café, essa parte mais material mesmo, né? Da vida, a terra. E só que a partir disso emergem essas crianças lançando as pipas para o ar, né? Quer dizer, elas utilizam a pipa é o quê? É uma coisa das mais simples que tem. Uhum. Utiliza a força do próprio vento para subir, né? É uma força da natureza, não tem motor, não tem nada, né? E não é um drone, né? Tem criança que brinca de drone hoje em dia, mas é muito mais legal você fazer uma pipa, né? E pendurar ela numa linha, amarrar numa linha e aprender como é que você usa o próprio movimento do céu, do vento, do ar, para colocá-la cada vez mais alta, né? E é isso que eu acho muito bonito. Então é como que da terra isso vai subindo até esse azul profundo que tem lá em cima, meio desconhecido, esse incerto que é o céu, né? Então, Uhum. acho que trabalha bem aquilo que eu falava antes, de como sair da materialidade, da dureza da vida, que a criança ensina, né, o adulto a fazer isso, né? Uhum. Nossa, muito bem observado, né? As cores como ajudando a
a fazer essa elevação material, por assim dizer, né? Perfeito. Eu vou tirar as imagens agora. E, Caio, agora vamos mudar um pouco de assunto. E, né, como você falou, você escreve. E eu conheço pelo menos um texto seu que você escreveu quando você estava em Paris, que eu achei muito legal. Então, eu queria pedir para você ler algum texto que você escreveu para você mostrar para a gente esse seu viés mais artístico. Certo. Bom, eu tenho alguns textos publicados. Eu vou, eu vou ler um que eu publiquei numa revista que eu gosto muito. Infelizmente, essa revista ela foi extinta. Teve 7 números, né? Durou quanto precisou, né? Que é a revista Córrego, é o nome da revista, que era de 2 amigos aqui de São Paulo, que são o Tomás Trosser e o Gabriel Coliniak. Depois o Coliniak, que é poeta também, ele criou uma editora, né? A revista virou editora já, tem o acervo, muito legal, ele publica literatura, poesia, ensaios também, né? Mas a revista era um projeto diferente da editora, porque eram volumes que reuniam vários autores, cada uma e tudo. E eu Uhum. publiquei todas elas. E tem uma que eu ia ler um conto. É um conto curto de uma página que se chama A Gota de Mármore. Em meio às tantas galerias do museu, havia um senhor vestindo roupas cinzentas, a combinar com o ar açucarado daquele domingo chuvoso, que mantinha o olhar atentamente fixado numa das tantas telas que se dispunham lado a lado pelas paredes alvas daquele amplo galpão. Suas pupilas se dilatavam num gesto de plena atenção, e a tela era só o que via. O suficiente para que se lhe acendesse uma irresistível curiosidade. Era a gota de mármore, pintada com um esmero realmente digno de um perfeccionista. Gota de uma solidez patente. Seu olhar perfilou com cuidado toda a empresa ardilosa daquela pintura. E antes mesmo que pudesse discernir cores ou formas, pôde ver que se tratava de fato da gota de mármore ali à sua frente, dentre as milhares de telas espalhadas pelo museu naquela tarde modorrenta. Aquela expressiva gota sólida pairava na brancura da parede, intacta, negligenciada a amplidão de um mundo multiforme. O Senhor, único em sua admiração, sorveu-se numa indisposição repentina, da qual sequer pôde inquirir de onde provinha. Forças superiores talvez tenham sido evocadas. Os pontos pictóricos e esculpidos na tela pareciam não residir mais nela. Movimentavam-se na irrealidade desse espaço em concha que se abriu entre o olhar e a pintura, ao mesmo tempo em que a passiva receptividade do espectador foi chamada a tremeluzir no incerto. Destroços esvoaçaram de sua cabeça fendida. Rios, raios, calafrios, formas vivas, sua ossatura sacudiu toda frouxa a conflagração da materialidade da tela inerte. O universo ardeu em chamas. Sentiu-se a precipitação em fúria de sua ânsia adolescente, há tanto esquecida. Sob os túmulos dos ídolos, agora ele se sabia disposto, corpo em riste, o herói de 1000 teofanias traduzido em cor e rigidez tornado gota. E tão logo deixou desviar-se dela o olhar, novamente um silêncio absoluto o envolveu. Era o vazio deserto da espera. Ele olhou em volta, aguardando um movimento a mais da gota de mármore para fora daquela tela bruta. Nada, ela se manteve secreta. Ninguém à sua volta. Tornou então a caminhar pelas tortuosas trilhas de seu espírito, agora ameaçado e, quem sabe, irremediavelmente perdido. A gota de mármore.
Uau, Caio! Nossa, maravilhoso! Muito, muito profundo, muito... Amei esse conto. Ó, parabéns! Obrigado. E agora a gente está finalizando. Nós vamos fazer um bate-volta, que vai ser assim, eu vou falar alguma linguagem artística e daí você vai responder dizendo só o título e o nome do artista ou do autor que fez a obra, mas daí tem que ser uma obra que você acha que é essencial para o mundo. Então vamos lá? Vamos lá. Tá. Na música. Rafael Rabelo tocando Tempo de Criança. Pintura. Eu vou falar do Jordan Gondim, que tem feito coisas incríveis. Literatura. De literatura, Jorge de Lima, um poema Nega Fulô, a série deles, mas também, acho que Nega Fulô, tá bom, Nega Fulô. Teatro. Teatro Saltimbancos, já que o tema é criança, eu queria falar do Saltimbancos, que me marcou profundamente essa peça. E cinema. Cinema eu vou ficar com Últimas Conversas, do Eduardo Coutinho, que é um dos meus cineastas prediletos, que é sobre as crianças, né? São as entrevistas que ele fez, o último filme dele. Perfeito. Caio, muito obrigada pela entrevista, pelos seus comentários maravilhosos. Pessoal que assistiu até o final também, muito obrigada. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui no canal e se lembrem de visitar as conversações filosóficas também. E para a gente fechar com chave de ouro, eu queria pedir para você, Caio, tocar uma música para a gente. Você topa? Topo. Eu estou um pouco frio, só dar uma aquecida aqui na mão, mas vamos lá. Essa é a Baquianinha número 1 do Paulinho Nogueira. Muito linda. Obrigada, Caio. Obrigada, pessoal. Um beijão. Tchau, tchau.